passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel Dio. Muitas delongas, lembrando que você que está aí na sua casa pode participar ao vivo. Lembrando, começando de novo. Saudações, pequeno gafanhoto! Estamos aqui começando a nossa última aula que antecede a sua prova para o Enem. Agora em dose dupla. Eu, professor Paulo Vieira e Francisco Coutinho de Química ali dizendo que essa aula vai ser o pipoco do trovão. Esta aula você vai aprender a invadir Banco Central, essa aula você vai aprender a viajar no espaço sideral e conquistar o maior sonho de sua vida. Qual é, Chiquinho? Aprovação! Ah, meu garoto! Estamos aqui com a força do Jedi e com a inteligência da Casa de Papel para começar a última aula que antecede o seu Enem. Então, espero que você esteja pronto. Já deixou separado o seu material? Já deixou separado aquela aguinha que você vai tomar? Já deixou separado o lanche? Olha, não perde um minuto sequer, porque a aula de hoje vai trazer muitas boas recordações para que você faça o Enem da maneira mais tranquila possível. Vamos começar? Vamos, Chiquinho? Vamos embora, vamos lá. Simbora, começando nossa aula de hoje com a primeira questão, dizendo o seguinte: a invenção do LED, que permite a geração de outras cores para compor a luz branca, permite a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Em um experimento de laboratório, pretende-se associar duas pilhas em série. Ó, presta atenção, já começou aí com informação importante. A associação em série de pilhas. Lembre que pilha é um gerador, um transformador de energia química e energia elétrica. E ele diz o seguinte: é preciso associar em série para acender o LED azul, que requer 3,6 volts para o seu funcionamento. Considere as semi-reações da redução e dos seus respectivos potenciais mostrados no quadro abaixo. Ó, percebam que você tem um quadro onde ele está colocando aí uma reação de semi-redução, onde do lado esquerdo você tem os reagentes, onde você encontra aí os elementos com os expoentes. E aí, Chiquinho, dá uma dica aí, Chiquinho. Quando o expoente é positivo, quer dizer o quê, Chiquinho? Olhe bem, fique ligado, porque sabendo o termo, o expoente, e também observando lá a diferença que nós temos ali, de potencial energética, nós podemos encontrar, sabe o que, professor? Quem é o polo positivo e quem é o polo negativo. Em química, nós já chamamos eles de ânodo e de cátodo, professor. Exatamente. E na física a gente chama de polo positivo e negativo. Ou seja, nós estamos falando da mesma coisa com linguagens diferentes. Lembre-se que o fato de existir uma diferença de potencial vai criar um campo elétrico e esse campo elétrico vai fazer com que as cargas elétricas consigam se deslocar pelo fio condutor. Então fiquem atentos que em cada lado da semi-reação ele apresenta aí, ó, o Ce quer dizer o que, Chiquinho? Selênio. Selênio. E observe que o expoente dele está positivo, ou seja, ele está perdendo elétrons. Ele perdeu elétrons, ele está com uma carência de elétrons. Ele tem mais prótons do que elétrons. Na reação de baixo você tem o Cr2O7, 2 elevado negativo. Observe que o expoente está negativo, ou seja, ele está apresentando aí uma quantidade maior de elétrons. Abaixo você tem o níquel com 2+, ou seja, faltando elétrons, e o zinco com 2+, também, ou seja,
faltando elétrons. Pega essa dica agora, pessoal. Olha que coisa magnífica. O professor falou do expoente, que nós chamamos de NOx, né? Então se liga só. Quando você observa o NOx no reagente e o NOx no produto, se o NOx aumenta, ele oxida. E quem oxida dá elétron. Olha aí. E se for o contrário? Linda. Se o NOx diminuir, ele reduz. E quem reduz ganha elétron. Ele tá com a força do Jedi, meu garoto! Aí a pergunta diz o seguinte: qual associação em série de pilhas fornece a diferença de potencial nas condições padrões suficientes para acender a LED azul? Galerinha, lembre-se do seguinte: quando você tem as alternativas, lembre-se que uma pilha ela vai ser construída a partir do momento em que você tem, primeiro, vamos pegar a imagem da pilha. Você tem um polo positivo e o polo negativo, ou seja, o polo positivo, o cátodo, o polo negativo, o ânodo. Lembre-se que o polo positivo está com a carência de elétrons, enquanto o polo negativo está com o excesso de elétrons. A associação em série de duas pilhas consiste em você ligar o cátodo com o ânodo de outra pilha, ou seja, você vai ligar a parte positiva, a cabecinha, na parte negativa, que é a bundinha da outra pilha, ou seja, cabeça na bundinha é a ligação da pilha, que você faz isso no controle remoto da sua casa. O que acontece quando você faz essa ligação? Você tem agora uma associação em série de geradores e dessa maneira, essa associação em série vai somar o valor de cada um das DDPs de cada pilha. Muito bem, lembre-se que a pilha de Daniel ela consiste em você ter dois metais diferentes, preste atenção nessa dica. Uma pilha necessita de dois metais diferentes para que numa solução ácida ele retraia elétrons de um dos metais e conduza para o outro, ou seja, aquele que perdeu elétrons, ele vai ficar positivo, o cátodo. Aquele que recebeu o elétron, ele fica negativo, o ânodo. Olha aí a química e a física andando de mão dada. Né? Vamos dar uma olhadinha rapidinho nessa pilha aí de Daniel, ver que coisa massa. Projeto é certo para os alunos verem. Vocês estão vendo aí que tem entre uma cuba e outro, você está vendo aí que tem uma ponte que nós chamamos de ponte salina. E é nessa ponte salina que nós vamos ter as transferências de íons. Cuidado, viu? O gafanhoto aí, cuidado. Os íons, ponte salina. Os elétrons pelo fio do negativo para o positivo. Outra coisa que é interessante que você perceba que na reação de oxidação, observe que o metal ele vai ser corroído, enquanto que na outra extremidade, onde recebeu os elétrons, perceba que você vai ter uma quantidade maior, ou seja, o que expressão é essa, Chiquinho? Que ele vai ser depositado ali. E veja que ele fica com um aspectozinho, né? Como se tivesse uma massinha ao redor dele. Exatamente. E essa massinha muitas vezes é o que dá um curto-circuito no sistema. E muitas vezes um aparelho elétrico ele deixa de funcionar por causa dessa massinha. Ou seja, você tem que fazer uma limpeza para que ele volte a funcionar normalmente. Bom, agora como é que a gente resolve essa questão? Vejam só. Primeiro, observe aí que você tem duas pilhas, tá certo? A gente vai dividir a figura ao meio e a gente vai ter aqui a primeira pilha e a segunda pilha, tá certo? Lembre-se que em cada uma delas você vai ter um elemento ligado na solução. Então, observe que o primeiro, ele tá lá, o CE, aí a gente vai olhar o potencial do CE. Veja que o potencial do CE é um potencial positivo, então isso quer dizer que ele é o polo positivo. Observe que o níquel, ele é um potencial negativo, ó, tá aqui menos 0,25, então isso significa que você tem 0,25 negativo, o polo negativo da pilha. Bom, na outra pilha, observe que você tem o CR com um potencial positivo, indicando o polo positivo, e o zinco com um potencial negativo, indicando o polo negativo. Bom, agora que você já entendeu como é que a gente vai identificar os sinais de cada polaridade, observe agora que a ligação dessa pilha, ele apresenta dois polos negativos, e a gente sabe que dois polos negativos nunca se encontram, até porque a gente viu que a ligação é o positivo com o negativo. Então, a letra A está errada. Bom, vejam que a letra B acontece a mesma coisa. Ó. O primeiro potencial a gente está dividindo a pilha ao meio. Observe que nossa primeira pilha, a segunda pilha, na primeira pilha o potencial positivo, é só você olhar o potencial de corte, ele está positivo. O zinco também negativo. O níquel está negativo, então veja que mais uma vez dois potenciais negativos. Então a letra B também errada. E para a letra C, observe que você tem o primeiro potencial, dividimos a pilha ao meio, agora que você já entendeu como é que funciona.
A primeira pilha, você tem aí, ó, o potencial positivo, o zinco negativo. Na segunda pilha, o níquel negativo e o Cr6 positivo. Bom, observe que nesse momento vocês têm aí a ligação do polo negativo com o positivo, indicando que até o momento a ligação está em série. Bom, o que a gente vai fazer agora? Para calcularmos a DDP, lembre-se que ela é a diferença do potencial maior menos o potencial menor. Dessa maneira, vamos calcular o potencial da nossa primeira pilha. Nossa primeira pilha, ele vai ter um potencial, ó, de 1,61, você vai pegar esse valor na tabelinha que está lá em cima, e vai subtrair pelo potencial do zinco, que é menos 0,76. Vejam que nós temos uma regrinha do sinal, menos com menos, dá o quê, Chiquinho? Menos com menos dá mais. Olha aí que beleza. Então a gente tem um potencial da primeira pilha como 2,37. A segunda pilha a gente vai fazer a mesma coisa. O potencial dela a gente vai pegar a diferença do potencial maior, que é 1,33, menos o potencial menor, que é menos 0,25, que deu 1,58. Bom, o que você achou foram o potencial da primeira e da segunda pilha. O que é que a gente faz agora? Agora a gente vai calcular a DDP total, que é a soma das duas DDPs, indicando 3,95. Bom, lembre-se que para ligar o LED você precisa de um potencial de 3,6. Então, como encontramos um potencial maior, então tá aí a resposta da nossa questão. Bom, a letra D e a letra E, você já faz sozinho para você ver se entendeu direitinho. Vamos para a nossa segunda questão, porque aqui você já sabe ó, que está errado. Muito bem, Chiquinho. Agora é contigo, Chiquinho. Simbora. Olha que gatinho, coisa mais bonitinha, neném, ótimo. Olha para aqui. Vê só, olha esse animal aqui. Ô gatinho, meu querido, meu queridinho. Deixa eu tirar aqui agora para você... Preste atenção agora. Vê só, olha o que diz essa questão. Uma postagem de humor na internet trazia como título provas de que gatos são líquidos. Quem é que gosta de gato? Você gosta de gato? Você gosta de gato, não gosta? Olha bem, olha pra aqui. Então, a prova que os gatos são líquidos. Vê só. E usava como essas provas aí, fotos reais de gatos como as reproduzidas aqui. Olha que coisa, esses gatos, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, olhe só para aqui. Veja só, o gatinho aí entrando nos recipientes, mas veja só, o formato dele parece que está modificando, não tá? Não parece, professor? Rapaz, a forma dele aparenta que está modificando. Não aparenta? A ligação dele tá boa, viu? A junta de ligação tá bem. Mas os gatos são líquidos ou não? Vamos ver aqui o que é que diz a questão, prosseguindo. Ó, o efeito de humor causado na associação, certo, do título com as fotos baseia-se na foto de que o líquido... Vamos passando aqui, vamos passando aqui, vamos passando aqui. Ó, letra A, metálicos em repouso. Botei pra ficar bonitinho na ordem, viu? Metálicos em repouso formam uma... Peraí, para tudo. Metálico. Poxa, metálico. E o gato é algo metal? O gato tem alguma referência a metal? É Homem de Ferro? Só se ele é o gato metaleiro. de ferro. Não. É o gato de ferro. Metálico. Não. Essa daí tá fora, né? Essa aí está fora, meu querido. Beleza? Vamos dar uma olhadinha na letra B. Tem volume constante. Opa. O volume dele é constante, né? Ele não deixou de ser o gatinho lá com aquele volume. O volume é o mesmo. Mas a forma é variável. Propriedade que os gatos aparentam ter. Deixa eu perguntar uma coisa pra tu. Se eu pegar 1 litro de água e colocar num recipiente triangular, vai ficar triangular. Se eu pegar o mesmo litro de água, professor, e colocar em um cilindro, vai ficar cilíndrico. Se eu pegar esse mesmo litro de água e colocar num cubo, vai ficar cubo. Então, o que é que vai variar aí? A forma. No estado sólido, as moléculas estão bem agregadazinhas e tem um formato fixo. Já no estado líquido, professor, a forma deles é variável, neném. Então, papai, o volume permanece o mesmo, mas a forma é variável. Então, olha qual é a resposta. Qual seria a resposta? Letra B deve estar errada. Letra B de Bill, meu amigo de... Olha, questão de nível simples que caindo na prova do Enem, você tem a obrigação de acertar devido ao TRI, Teoria de Resposta ao Item.
Então, não dá uma de bela tchau não, viu? Se acerta isso aí. Sem mais delongas, vamos para a próxima questão, professor? Simbora, papai! E chegando aí, ó, lembrando que tá aí o gráfico da curva dos estados físicos, do sólido e gasoso. Lembrando que a estrutura da matéria está associada à maneira como as moléculas estão agregadas. Então lembre disso, o estado sólido das moléculas estão bastante agregados, a energia eletrostática entre elas estão maior e à medida que ele ganha calor, essas moléculas começam a se afastar, fazendo com que ele mude de fase. Bom, seguindo e vamos para a nossa terceira questão, que diz um carro solar e um veículo que utiliza apenas a energia solar para a sua locomoção. Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico que converte a energia do sol em energia elétrica, que por sua vez alimenta um motor elétrico. A imagem mostra o carro solar Tokai Challenger. Passei a semana todo dia para decorar isso. Menino. Desenvolvido na Universidade de Tokai, no Japão, que venceu o World Solar Challengers. Eita, velho! De 2009, uma corrida internacional de carros solares, tendo atingido a velocidade que ultrapassa 100 km por hora. Lembre você, ferinha que está aí na sua casa, meu pequeno gafanhoto, lembre-se, o Enem ele tem o costume de colocar enunciados grandes para que você pense que tem algumas informações, mas tem cuidado. Até agora ele não falou nada, só informação. Aí você, mas esse é acima de 100. Você tem que entender que apesar de ser uma velocidade, mas essa velocidade não está sendo utilizada dentro do nosso problema. Bom, a questão começa agora. Considere uma região plana onde a insolação, a energia do Sol por unidade de tempo diária, chega à superfície da Terra, seja de 1000 watts por metro quadrado. Aí eu queria que você destacasse esse termo, 1000 watts por metro quadrado. A cada 1 metro quadrado ele tem uma potência de 1000 watts. Que o carro solar possui uma massa de 200 quilos e que seja construído de forma que o painel fotovoltaico em seu topo tenha uma área de 9 metros quadrados e de rendimento 30%. Então vejam que nós estamos aí destacando as informações que são importantes para vocês. Seguindo, desprezando a força de resistência do ar, ou seja, nós não vamos ter dissipações, o tempo que é a pergunta da questão, que esse carro solar levaria para partir do repouso, ó, lembre que partir do repouso significa que a velocidade inicial é 0 para atingir uma velocidade de 108 km por hora. Bom, primeira coisa, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses 108 km por hora e transformar para metros por segundo. Dividindo por 3,6, vamos ter 30 metros por segundo. E lembrando que se ele partiu do repouso, velocidade inicial é 0. Bom, quais são os dados que nós temos? Temos lá uma potência de 1000 watts a cada metro quadrado, mas o painel tem 9 metros, então a potência vai ser o quê? Para cada 1 metro, 1000 watts, 9 metros, 9.000 watts. Mas o rendimento de 30% significa que a potência, apesar de ser 9.000, desses 9.000 ele só vai usar 30% da potência efetiva dele. Então, como é que a gente calcula isso? Pegando 30 dividido por 100 e vamos ter 2.700 watts. Então, tá aí a nossa potência. Bom, agora que você sabe qual é a potência do carro, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar o teorema da energia cinética. Esse teorema ele vai dizer que o trabalho desenvolvido por um carro é a variação da energia cinética. Lembre-se que a energia cinética é o produto da massa pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Como a velocidade inicial é 0, a gente vai cancelar o termo da velocidade inicial e temos aí a massa de 200, a velocidade de 30 ao quadrado vai dar 900, dividido por 2, nós vamos ter aí 90.000 joules de energia. Aí você diz, oxe, Paulinho, e agora o que é que eu faço? Oxe, Paulinho, agora o que é que eu faço? Ui, papai, lembre-se que potência é o trabalho dividido pelo tempo. A gente tem uma potência efetiva de 2.700, um trabalho de 90.000 e vamos ter um tempo de 33,3 segundos, dando como gabarito letra D. Muito bem! Bom, agora é contigo, Chiquinho. E para finalizar agora essa primeira parte, vamos olhar aqui um assunto que provavelmente vai estar, tabela periódica, vê que coisa linda. Ó, a tabela periódica é um arranjo tabular dos elementos químicos ordenada por seu número atômico, número de prótons, beleza? Configuração eletrônica, propriedades químicas recorrentes. Essa ordenação mostra as tendências periódicas como elementos com comportamentos semelhantes de acordo com a disposição dos átomos da tabela periódica, agrupados de acordo com a localização dos elétrons de menor energia, orbitais SPDF. Como o Paulinho falou, é muita injeção de linguiça.
Você pega logo, vai dar logo uma olhada lá no anunciado final, no comando da questão, que se você conseguir responder, já resolve. Agora, se não, aí você recorre para o texto. Em outras palavras, ele quer o seguinte, tá? Presta atenção. Ele quer saber, olha para cá, deixa eu passar aqui, os orbitais SP, D e F, ele quer saber quem representa quem. Vamos lá. Ó, o primeiro, olha o que diz aqui o primeiro. Eu vou estar olhando para aqui, porque eu tô sem meu óculos, sabe como é que é? Eu vou ler para você, Chico. Eu vou ler para você. Leia, vamos embora aí. Item 1. Os elementos posicionados no agrupamento SD são chamados de metais. Verdade! É verdade. Olha. Verdade. SD, S, metais alcalinos e alcalinos terrosos. E D, os metais de transição. Então, Item 2. Alguns elementos posicionados no agrupamento P são chamados de halogênios e gases nobres. É verdade, Playboy. 7 halogênios, 8A gases nobres. A última, para acabar, Muito bem, pequeno gafanhoto. Os elementos posicionados no agrupamento F são chamados de latanídeos e actinídeos. São os metais de transição interna. Tá verdadeiro, maninha! Então, a alternativa, olha, aqui para finalizar. Chama, olha. É letra E. Os 3 itens verdadeiros. E olha aí a tabela linda. Periódica. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Galera, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco e esperamos que você esteja gostando. Olha, lembre-se que você na sua casa pode participar dessa aula ao vivo. Mande suas perguntas pelo canal do YouTube do EducaPE. E também você pode mandar pelo nosso Instagram, prof_Paulinho Vieira e prof.Francisco Coutinho. Segue a gente no Instagram e estamos aguardando você para o nosso segundo bloco. Fui! Simbora, Chiquinho! Dali, agulha!